Então, meninos, continuando com o assunto anterior, nós estávamos falando sobre os tipos de conhecimento, fizemos uma abordagem sobre o conhecimento, os tipos de conhecimento, né? E, inclusive, falando sobre o conhecimento empírico, ele é caracterizado pela aceitação passiva, mas sujeito ao erro nas deduções, né? De acordo com Babini, né? O saber que preenche a vida diária e que possui o que se possui sem haver procurado, sem aplicação de método e sem haver refletido sobre algo. Então, o conhecimento empírico é o saber da vida diária, né? Que no dia a dia vai acontecendo sem uma aplicação de método, quer dizer, não, o saber relacionado ao conhecimento científico não tem ainda uma comprovação científica. E o homem, ele é ciente dessas ações, do seu contexto, ele apropria-se das experiências próprias e alheias acumuladas no decorrer do tempo, obtém conclusões sobre a razão de ser das coisas e, portanto, é superficial, é sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico. Bom, mas o conhecimento científico, ele vai além da visão empírica. Ele preocupa-se não só com os efeitos, mas principalmente com as leis que o motivam. Essa nova preocupação do conhecimento se deu de forma lenta e gradual e foi evoluindo de um conceito que era entendido como um sistema de proposições rigorosamente demonstradas e imutáveis para um processo contínuo de construção onde não existe o pronto e o definitivo. Este conhecimento científico o conceito, na verdade, ele ganhou força a partir do século XVI com Copérnico, Bacon, Galileu e Descartes, né? No conceito teórico, é tratado como saber ordenado e lógico. É claro que o saber científico, ele tem uma ordem, ele é ordenado, ele é lógico, né? E possibilita a formação de ideias num processo complexo de pesquisa, de análise e também de síntese. É claro, eu vou fazendo os meus conceitos teóricos, vou ordenando isso tudo com uma lógica, formando as minhas ideias nesse processo que eu vou também pesquisando, fazendo uma análise da pesquisa e uma síntese daquilo que eu estou pesquisando, de maneira que as informações que não podem ser comprovadas são descartadas no âmbito da ciência. Mas o conhecimento científico, ele na verdade é uma busca constante de explicações, de soluções e a reavaliação de seus resultados. Este conhecimento é privilégio de especialistas de diversas áreas das ciências, né? É a informação que o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Então, saber científico, conhecimento científico, ele tem comprovação. É o conhecimento que se baseia, não só no filosofar, mas também no filosofar, na interrogação, como instrumento para decifrar elementos imperceptíveis aos sentidos. É uma busca partindo do material para o universal. Exige método racional, diferente do método experimental, né, que é o científico. Eu estou falando do filosófico agora, desculpem. E o científico, ele se baseia em dados científicos. O filosófico, ele se baseia no filosofar. Mas o científico também eu vou filosofando. Por quê?
Para escrever também existe um dado aí de redação filosófica, porém com dados comprovados, né? Bem, eu não falei para vocês do conhecimento teológico, mas falei do filosófico, né? No nosso caso aí da pesquisa na área de saúde, normalmente a gente não filosofa muito, mas existem pesquisas que trabalham muito com com conhecimento filosófico. Tem uma pergunta, por exemplo, sobre a clonagem humana. Será que ela é uma prática aceita universalmente? Isso eu posso, quando eu estou fazendo uma pergunta, eu estou dentro de um conhecimento filosófico, porque a filosofia é um eterno, é, uma, é um eterno questionamento, né? Agora, o conhecimento teológico, nós não utilizamos muito nos dados aí da pesquisa na área da saúde, mas ele é adquirido a partir da aceitação de axiomas da fé teológica, é fruto da revelação da divindade, enfim. Faz parte aí da incumbência do teólogo para provar a existência, né, de Deus mediante a inspiração divina. No nosso caso, nós vamos trabalhar mais com dados matemáticos, linguísticos, históricos, geográficos, né? E dados mais do campo teórico, bibliográfico, de pesquisas que já foram publicadas. Eu vou, inclusive, fazer pesquisas em artigos, livros, dissertações, teses. Eu não sei se vocês fazem essa diferença, mas as dissertações são escritas dissertativas, que normalmente se faz no curso de mestrado, e no curso de doutorado nós trabalhamos com a pesquisa denominada tese. No caso da pós-graduação e especialização, como é o caso de vocês podem trabalhar com monografia e artigos, mas vocês vão estar escrevendo, a FIP normalmente está exigindo mais o artigo de vocês. Agora, o artigo a linha de trabalho é a mesma linha de uma monografia, porém é um trabalho mais sintético, mas todos dois exigem as mesmas normas e a mesma linha de pesquisa. Bem, eu vou falar para vocês durante a live sobre... vou apresentar para vocês na live, na nossa live de hoje, dia 17 e 18 também, como fazer a capa, contracapa, sumário, a metodologia, né? Como vocês podem estar escrevendo a metodologia, o que é uma população e amostra. E quando eu falo de população, eu estou falando de um campo maior de dados que fazem parte daquilo que eu quero pesquisar, mas, de repente, se a população é muito grande, eu vou trabalhar com uma amostra significativa. E uma amostra significativa, de acordo com o CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisa, nós precisamos trabalhar no mínimo com 12% da população. Então, se eu tenho uma população, por exemplo, de 80 casos de pessoas ou enfermeiros, né, que eu quero investigar, ou de pessoas contaminadas com Covid-19, que eu quero investigar, ou de 80 pessoas que chegaram ao hospital contaminadas, com suspeita de Covid-19, por exemplo. Eu tenho 80 pessoas, mas só que eu não quero estudar os 80 casos, eu tenho que estudar pelo menos 12% da população. Então, eu vou calcular 12% de 80 para eu chegar ao percentual daquilo que eu quero pesquisar. Esse percentual de 12% nós chamamos de amostra, né?
Bem, eu já falei para vocês os tipos de pesquisa, eu queria ainda focar um pouco mais na pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela considera-se como pesquisa quantitativa tudo que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números as opiniões, as informações, para classificá-los e analisá-los, né? Quer dizer, eu vou classificar e analisar esses dados, as opiniões, as informações e transformar em dados quantificáveis. Esse tipo de pesquisa nós chamamos de pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela requer o uso de técnicas estatísticas, de recursos tais como porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação e outros. Assim como diz Gil, na publicação dele de 1999. A pesquisa quantitativa, ela é focada na mensuração dos fenômenos, ou seja, na medição envolvendo coleta e análise de dados numéricos e aplicação de testes estatísticos, né, de acordo com Cole e Russa, em 2005. Agora, a pesquisa qualitativa difere da quantitativa. É claro, eu já falei anteriormente, estamos aprofundando um pouco no tema para que nós possamos entender melhor essa questão, né? A pesquisa qualitativa considera-se, né, como pesquisa qualitativa, que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Então, a pesquisa qualitativa demanda a qualidade da informação, de repente também com dados subjetivos, né? A interpretação de fenômenos e a atribuição dos significados, né, são básicos no processo da pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. Claro, pesquisa qualitativa não requer uso de métodos e técnicas estatísticas, e sim de dados qualitativos. O que manda é o significado, é a qualidade da informação. Se eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa com pessoas com um determinado tipo de problema, de deficiência, né? Vamos supor assim. Suponhamos que no campo, na área de saúde, eu atenda também pessoas doentes com síndrome de Down. Não importa a quantidade de pessoas com síndrome de Down, nem a quantidade de pessoas com síndrome de Asperger. Importa a qualidade da informação a respeito disso, porque eles têm uma característica específica e eu vou trabalhar essas características para chegar àquilo que eu pretendo com o meu objetivo de pesquisa. O ambiente natural na pesquisa qualitativa é a fonte direta para a coleta de dados. Quer dizer, o ambiente natural de dados, e o pesquisador é o instrumento-chave. Como eu falei com vocês, quando nós vamos fazer uma pesquisa etnográfica, até falei desse livro para vocês, ou também uma pesquisação, porque a etnografia também existe pesquisação, eu vou coletar dados do ambiente natural. Então, a pesquisa qualitativa utiliza técnicas de dados como observação participante, história, relatos de vida, entrevistas e outros. Vocês podem estar analisando isso nos livros de
de Collins, de Russell, 2005, que essa bibliografia também está no manual de vocês. Bem, um outro tipo de pesquisa que eu não falei para vocês é a pesquisa descritiva. O que é a pesquisa descritiva? Ela visa descrever as características de uma determinada população, ou fenômenos, ou estabelecimento das relações entre as variáveis. Pode ser a partir de questionários ou observação, conforme Gil, 1996. Agora, quais são os instrumentos de medição e técnicas de procedimentos? Eu já falei para vocês do questionário estruturado, do questionário não estruturado, das questões abertas, fechadas, além das observações realizadas, né? Os procedimentos da coleta e análise de dados constam também da aprovação do Comitê de Ética e das leituras e fichamento dos autores relacionados ao assunto com o objetivo da construção do referencial teórico. Pretende-se realizar entrevistas estruturadas com os gestores da instituição ou com os colegas da instituição de saúde, né? E aí nós podemos estar fazendo tabulação e análise de dados, né? Que será enriquecida com gráfico, tabelas e fotos. Enfim, é importante que o pesquisador tenha consistência, segurança daquilo que ele objetiva, mas fundamentalmente que ele esteja respondendo continuamente a sua questão de pesquisa, ou seja, o seu problema científico, que é uma pergunta, né? O problema científico, ele é elaborado a partir de uma pergunta que você vai respondendo durante a sua pesquisa. Agora, não falamos de hipótese de trabalho. A pesquisa, normalmente, eu posso, quando eu vou fazer uma pesquisa, tem algumas coisas que eu já acredito, né? A hipótese é aquilo que a gente já acredita, já tem como verdade. Então, acredita-se que a partir desse trabalho investigativo poder-se-á entender o porquê da falta de interesse das pessoas para cuidar de sua saúde, por exemplo. Eu posso acreditar que as pessoas não têm interesse em estar continuamente cuidando da sua saúde para não adoecer. Isso pode ser uma hipótese, né? Então, assim será possível elaborar novas alternativas que poderão ajudar na melhoria do entendimento desta população. Bem, então a hipótese é aquilo que eu acredito como verdade e que durante a minha pesquisa eu vou elaborando as minhas questões, vou definindo os meus referenciais teóricos e vou chegando à conclusão se a minha hipótese é verdadeira ou se a minha hipótese não é verdadeira. Agora, para fazer uma pesquisa, eu preciso de estar fichando alguns dados, principalmente quando eu vou fazer uma pesquisa teórica. Eu posso ter inúmeros livros e artigos e teses que falam sobre saúde, que falam sobre os problemas que existem na UTI, os problemas que existem na unidade de terapia intensiva. Mas, para o meu objetivo, aquilo que eu pretendo pesquisar, eu preciso estar anotando o que eu quero. Eu quero chegar aonde? Eu vou estar lendo e selecionando os dados. A partir do momento que eu vou selecionando, eu vou fazendo um fichamento. O que é o fichamento?
é um procedimento utilizado na elaboração de fichas de leitura, onde constam informações relevantes sobre o texto lido. Hoje é mais fácil até fazer fichamento, que eu posso estar digitando, abro uma pasta no meu computador e nessa pasta eu vou selecionando, vou fichando aqueles textos que eu considero importantes. Antes desse contexto tecnológico, né? Esse fichamento era feito manual e depois que a gente digitava. Hoje não, nós podemos estar fazendo um fichamento também com uma pasta específica no meu computador e a partir dali eu vou selecionando os dados para enriquecer a minha pesquisa. Então, o fichamento é um tipo de resumo no qual o leitor tem a liberdade de escrever com as próprias palavras e as ideias fundamentais extraídos de um artigo ou extraídos de um livro ou extraído também de uma tese ou de uma dissertação. Ok? Então, vamos encerrar este momento. Daqui a pouco nós passaremos para o nosso próximo módulo.